Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à TV CRC Paraná. Sou Júlio Morona, conselheiro efetivo do CRC Paraná. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a este importante debate promovido pelo Conselho em parceria com a Secretaria da Fazenda e Receita Estadual do Paraná. Nosso objetivo hoje é trazer luz a dois temas cruciais para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado: a implementação da reforma tributária e o papel transformador do programa Nota Paraná. Nesta live, vamos compreender como as mudanças tributárias impactam cidadãos e empresas, o poder da cidadania fiscal através do Nota Paraná e o que muda na prática com a nova legislação. Para essa conversa, contamos com dois especialistas de excelência, Davidson Lessa e Marta Gambini. Lessa é auditor fiscal da Receita Estadual, formado em Ciência da Computação e Direito, mestrando em Economia na Universidade Federal do Paraná. Experiência em tributação, fiscalização e assessoria ao Procurador-Geral e hoje é atual diretor adjunto da Receita Estadual. Marta é auditora fiscal e coordenadora do Nota Paraná. Lessa e Marta, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, é com vocês. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Agradeço ao Michel, especialmente, o conselheiro Michel, né? Isso. Ele que nos convidou para estar aqui hoje, procurou a Secretaria da Fazenda, esteve Muito com o bom. nosso secretário Norberto Otigara, e aí tivemos esse contato e chegamos hoje aqui na gravação desse podcast, levando informações tão relevantes em relação ao programa Nota Paraná, em relação à reforma tributária, aqui com meu colega de trabalho, Lessa, né, Lessa, do concurso de 2012, assumiu, eu sou do concurso de 1996, então há 29 anos a serviço da Receita Estadual do Paraná, da Secretaria da Fazenda, com muito orgulho, levando o programa Nota Paraná para todo o Brasil, para todo mundo, atendendo milhares de pessoas, um programa que tem sido sucesso, e eu tenho muito orgulho de estar à frente desse programa há 10 anos no estado do Paraná. Obrigado, Marta. Antes de mais nada, liga para mim, Marta. Não ligou ainda. Me atende, Lessa. Bom dia. Realmente agradecer aqui o convite de toda essa equipe do CRC Paraná, de dar essa oportunidade de nós, auditores fiscais da Receita Estadual, aqui do Paraná, claro, podermos falar um pouco para vocês do desafio e do que tem sido essa reforma tributária, que gera preocupações não só para vocês, contribuintes, mas para nós também, servidores públicos do Estado do Paraná, que queremos e muito entregar a melhor solução possível para que os contribuintes paranaenses possam eliminar toda a burocracia, diminuir a sua carga tributária e proceder a efeito com a sua comercialização. E óbvio, né, que seja o Nota Paraná ou seja o cashback no futuro, emitimos documentos fiscais corretamente, recolhemos tributos, esses valores se voltam para a sociedade paranaense, se voltam para todo o Brasil. Então é muito importante que estejamos juntos nessa jornada. Vamos falar um pouco sobre a reforma tributária aqui e com certeza nosso debate não acaba hoje aqui, né? Os canais estão abertos e gostaríamos muito dessa interação com o CRC, com o terceiro setor, com a sociedade paranaense, contribuinte, para que a gente possa, de certa forma, estar executando muito bem esse grande projeto que é a mudança tributária do nosso Estado e do nosso país. É isso, e tem tudo a ver, né, Nota Paraná com a reforma tributária, porque com a entrada em vigor da reforma tributária, já começa parte dela agora em 2026, mas com o encerramento do ICMS e alteração para o IBS, o programa Nota Paraná tende a se encerrar, uma vez que nós não teremos mais o fato gerador do programa Nota Paraná, que é justamente o imposto de circulação de mercadorias e serviços, teremos que trocar o programa, né? Isso vai depender lá do governo atual. Como eu ouvi ontem do nosso secretário Norberto Otigara, ele fez uma publicação que ele tem, entre aspas, pena, né? Não seria a palavra, mas do governador que vai sentar, do presidente que vai sentar na cadeira com a entrada da reforma tributária. Então, eu só trazendo uma fala aqui do nosso secretário, uma fala pública, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Então, sai de cena o programa Nota Paraná, entra em cena o Nota Brasil, ou seja lá o cashback, o que vai acontecer. Então, vou passar uma breve introdução para os contadores, a classe contábil que a gente tem tanto respeito por essa classe, que faz toda essa parte da documentação, de envios e apoio e assessoria aos fornecedores. Então, o Nota Paraná, ele abrange consumidores, fornecedores, contadores, advogados, organizações sociais, toda a população em geral. Fazendo uma breve introdução, então, sobre o programa, que ele foi criado lá em agosto de 2015, para combater a sonegação, para aumentar a arrecadação. Então, é a Lei 18.451 de 2015, que ela prevê
que o objetivo principal é incentivar o adquirente. Então, não é para saber onde a pessoa compra, não é para saber onde a pessoa gasta, não é para fiscalizar o consumidor, é simplesmente benefício, apoio à população para que ela peça a nota fiscal. E pedindo a nota fiscal, colocando o CPF na nota, o que acontece? Retorno em dinheiro, premiações mensais, então pode ser depositado em conta bancária, pode ser poupança, conta corrente e também acontecem os sorteios mensais. Como que é devolvido? Eu vou passar rapidamente essa introdução aqui sobre o programa, porque nós temos um objetivo maior ao final de falar exatamente para a classe contábil, particularidades do programa que eu gostaria de ter trazido já há 10 anos, esses detalhes, na nossa convivência diária com o programa e com os contadores. A gente vai deixar a parte principal aqui mais para o final, aqui faremos uma introdução. Então, como que é calculado o retorno para a pessoa física, aquele que coloca CPF na nota ou que doa para a organização social? É devolvido 10% das empresas do Simples Nacional, de todo o recolhimento das empresas do Simples Nacional, dividido entre todas as pessoas que colocaram o CPF na nota naquele estabelecimento naquele mês e dividido também, portanto, com as notas fiscais doadas para as organizações sociais. Já das empresas maiores, né, das empresas do lucro real, que eles chamam aqui, né, e nós chamamos de regime normal de apuração, as empresas maiores, o cálculo é de 2,5% do imposto recolhido, separamos 2,5% dessas empresas e dividimos entre todas as pessoas que colocam o CPF na nota naquele mês. E a população sempre pergunta, sempre quer saber onde eu devo colocar meu CPF para que eu tenha mais retorno dentro do programa Nota Paraná. Você deve colocar em tudo, sempre pedir CPF na nota, sem analisar o produto, sem analisar a compra, Lessa. Uma das perguntas que eu mais recebo, posso colocar meu CPF na compra de bebida alcoólica? Às vezes eu vou comprar uma cervejinha, vou comprar uma bebida ali. Sim, deve colocar, porque o programa não considera o produto para o cálculo, não é lido o produto, leia-se apenas, recolheu o imposto, CPF na nota, o dinheiro de volta. Então, não tem essa... E, aliás, a população ganha 2 vezes, né? Pelo retorno de parte do imposto e pelos sorteios mensais também. Então, temos ali uma série de atividades econômicas, né? Que vai desde o supermercado, vestuário, roupas, calçados. Então, não fique concentrado onde vai te dar mais crédito. Simplesmente peça sua nota fiscal, faça seu papel de cidadão e faça isso também no combustível. O combustível, nós temos que pedir CPF na nota sempre nos combustíveis, porque nós recebemos bilhetes em dobro para os sorteios mensais e combatemos a adulteração do combustível também na emissão da nota fiscal com o CPF ou doação para as organizações sociais. Todos os meses nós temos sorteios de 5 milhões de reais, 2 milhões e 800 mil para a pessoa física, todos os meses, há 10 anos realizamos sorteios do Nota Paraná, vamos realizar agora o sorteio 232 meses entregando prêmios para as pessoas, participam todos os sorteios 3 milhões e 200 mil pessoas, estão cadastradas 5 milhões e 500 mil pessoas no programa Nota Paraná. É um programa com números gigantescos, assim, ao final a gente vai falar de lavratura de auto de infração, denúncias, tudo mais, esses assuntos aí. Então, 2 milhões e 800 mil para a pessoa física, 2 milhões e 200 mil para as organizações sociais. Então, nós realizamos 2 sorteios separados para que a pessoa física não concorra com a organização e a organização não concorra com a pessoa física. Entregamos ali nos meses normais, que digamos assim, que temos os meses especiais, que eu já vou passar para vocês. Então, primeiro prêmio 100 mil reais, segundo prêmio 50 mil, 100 prêmios de 1.000, 8 mil de 100, 35 mil prêmios de 50 reais, totalizando aqui 43.102 prêmios, 2 milhões e 800 mil. Nos meses ali do carnaval, que é fevereiro, no mês das mães, no mês dos pais, que é agora agosto, dia 7 de agosto, e no dezembro, né, no Natal, nós entregamos do primeiro prêmio 1 milhão de reais. Segundo prêmio 100 mil, 50 mil, e a premiação ali segue a mesma ordem, 23 mil. Quando o programa foi lançado, não é essa, você lembra bem disso? No primeiro sorteio, 400 mil pessoas participaram e nós entregamos 250 mil prêmios. Veja, 400 mil pessoas, 250 mil prêmios, muitos ganhavam, né? Sempre tinha 10 anos para todo mundo, naquela época todo mundo ganhava, né, Lessa? Então, é muito importante para a população entender agora, para os contadores entenderem, por que raramente muita gente vê, não foi dessa vez.
pelo menos 3.200.000 pessoas abre seu aplicativo no dia do sorteio e está escrito não foi dessa vez. É só olhar os números, né? 23 mil prêmios. 23 mil pessoas terão a alegria de ver ali, parabéns, você foi premiado. E se isso acontecer, pelo amor de Deus, atende o telefone, atende a nossa chamada, que a gente quer dar uma boa notícia para você. A coordenação fica em Maringá, então não é sempre que a gente se desloca para Curitiba, para outra cidade, para estar na casa da pessoa, mas quando a gente está é para notícia boa, né, Lécio? É bem legal. Então, explicando para vocês sobre os sorteios, algumas fotos ilustrativas das premiações. E aqui eu quis destacar que não precisa ter compras grandes, não precisa ter muitas notas fiscais, apenas dois bilhetes, R$1 milhão, 4 vezes Maringá premiada com R$1 milhão. Aqui algumas notas, Sarandi, olha, 4 bilhetes, valores, olha, gastou R$610, ganhou. Esse menino aqui, o Giovanni, lá de Lobato, em fevereiro de 2022, ele concorreu com um bilhete, uma nota fiscal. Ele comprou pela internet uma peça para moto dele de R$99 e ganhou R$1 milhão. Nasceu o filho dele no dia e ele fez aniversário no mesmo dia que ele ganhou R$1 milhão. Então a gente tem uma curiosidade assim do Giovanni, que é um menino iluminado. Então, a gente sempre traz esses exemplos aqui. Então, para gerar bilhetes, ali a pessoa tem que ter no aplicativo bilhetes gerados para concorrer, né? Isso é bom ficar atento, porque, Lessa, desses 5.500.000 pessoas cadastradas, só 3.200.000 tem bilhetes para os sorteios. Então, a pessoa precisa ficar atenta. Ali eu estou recebendo bilhetes ali para os sorteios e alguns... Quer falar alguma coisa? Não. Algumas aqui, fotos ilustrativas aqui para vocês, mas aí eu já vou me encaminhando aqui para alguns números importantes que eu gostaria de destacar aqui. A quantidade de prêmios para cada cidade, e a quantidade de prêmios, ela acompanha a quantidade de habitantes de cada cidade. Então, eu trouxe aqui mais a minha região, Maringá, 30 municípios da nossa região, Maringá com 18 milhões de prêmios em 10 anos, e assim conforme a população vai reduzindo, a redução também do número de prêmios. E aqui eu quero chamar a atenção em relação à população cadastrada, quantidade de cadastros do programa Nota Paraná em relação à população de cada cidade. Nós temos ali apenas 35% da população das cidades do interior cadastradas no programa. Em relação à região metropolitana de Curitiba e à cidade de Curitiba, as pessoas aderem mais. Aqui na capital as pessoas têm mais informação, as pessoas têm mais mídia, mídia social, mais TV, mais rádio, mais divulgação, né, Lessa? Então as pessoas aqui, 70% da população de Curitiba está cadastrada. São José dos Pinhais, Maringá também tem um índice de participação melhor, mas quando a gente começa a ver as cidades menores, muita gente ainda precisa fazer o cadastro. O índice aqui de Maringá está bom, 70% da população cadastrada. Mas o que eu gostaria que tivesse aqui são os menores de idade também. O pessoal das escolas, acima de 15 anos, 18 anos, pode fazer o cadastro, pode ficar milionário, pode colocar CPF na nota, porque paga imposto também, né? Essa população, os alunos das escolas e tudo mais. E aí nós temos um índice aqui de 58% de pessoas cadastradas. Então, os resultados do programa Nota Paraná são fantásticos. Então, ele está cumprindo o seu objetivo, está entregando o resultado proposto desde a sua criação há 10 anos, com a redução da carga tributária individual de cada consumidor, enquanto em 3.600 bilhões de reais. Esse é o valor devolvido em créditos e prêmios pelo programa Nota Paraná nesses 10 anos. Mudança de vida com os sorteios mensais, tivemos aqui o exemplo dessa semana da ganhadora de 100 mil, vai quitar as dívidas, ficou muito emocionada. Então, proporciona uma mudança de vida para quem ganha 1 milhão, para quem ganha 100 mil, 50 mil, ajuda muito ali a comprar um imóvel, gastar no seu município. Então, os prefeitos, as administrações regionais municipais devem ficar atentas ao programa também para incentivar a sua população, porque isso ajuda com que o seu município aumente a sua arrecadação através da cota parte do ICMS, que é devolvido para cada um dos 399 municípios, é através da emissão da nota fiscal, e uma vez que a pessoa é premiada no Nota Paraná, recebe parte do imposto de volta, ela insere na economia daquela cidade, gerando economia, fazendo aquele município crescer também. Valores aplicados no comércio, combate à sonegação, aumento da arrecadação através da cota parte do ICMS, o exercício da cidadania fiscal. E aí, Marta, sim, vou pegar aqui esse ponto aqui importante para
o contribuinte paranaense ter essa noção sobre esse aplicativo menor preço, sobre a amplitude que o programa Nota Paraná está gerando. Ele está aqui o menor preço. Tanto para o fisco quanto para a sociedade. Nós começamos com praticamente 450 mil, né, Marta, como você mencionou, e hoje estamos exponencialmente maior número de contribuintes. É um programa que, de certa forma, ganha-ganha, porque ganha a sociedade no sentido de que participa de prêmios, Sim. ganha a sociedade no sentido que diminui a sua carga tributária, Isso. e ganha a sociedade no sentido que são retornados valores numa ótica do cashback. Serviços públicos. Tanto é importante que a reforma tributária com o programa cashback é espelhado no Nota Paraná. Então, assim, quando o Nota Paraná ele foi implementado, salvo engano, acho que São Paulo tinha um programa, o município de São Paulo também tinha, mas eram poucos, o Paraná trouxe. E aí a gente escutou muito, naquele momento, né, Marta, que olha, não, a sociedade, como se fosse uma fake news, que isso é só feito para fiscalizar, não tem nada disso. Na verdade, isso é feito, não é para fiscalizar, é para evitar a evasão fiscal. É diferente. Evita essa evasão fiscal no sentido de que todos têm o seu dever de pagar o tributo. Então eu, quando vou lá, compro o meu pão, se eu não exigisse documento fiscal, você pode ter certeza. E você paga imposto. Você vai pagar imposto, porque a regressividade sobre você vai ficar maior. Baixa o número ali. 3 bilhões e 600 milhões de redução sobre uma carga tributária. Exatamente. Então, é concorrência desleal, né, Lessa? Porque daí entra na concorrência. Não se trata de querer fiscalizar, se trata de cidadania. E o programa ele se tornou tão um braço da sociedade que, de você colocar um bilhete, como a Marta falou, a gente evoluiu para uma outra solução que também ajuda o contribuinte, que é esse menor preço. Para trazer para vocês aqui, o menor preço hoje, o Paraná, né, o fisco paranaense vem sendo indagado por outros estados que eles querem copiar essa solução do menor preço, que basicamente é uma solução onde o cidadão ele acessa o aplicativo e ele consegue visualizar dentro da sua região qual aquele produto, qual estabelecimento que vende ele sob o menor preço. Essa solução a gente está, né, o tempo inteiro sendo indagado para compartilhar dados, compartilhar. E eu acho que, com certeza, no âmbito federal e nacional agora do cashback, fatalmente teremos uma solução com o menor preço. Legal, nacional. E ainda também é uma forma de você localizar onde tem a mercadoria, porque às vezes você não acha, né? Isso, com certeza. E ele já dá certinho onde você pode encontrar. Então, o que a população questiona muito, né? A situação tributária dos fornecedores. Então, quando você abre seu aplicativo e você não recebeu nenhum crédito daquela compra que você fez, a pessoa já acha, não, mas aquele fornecedor está sonegando. Não é isso. Não se trata de estar sonegando. Algumas empresas têm alguns benefícios fiscais, algumas empresas estão na substituição tributária, que é o recolhimento antecipado do imposto, e não é sonegação. Então, a população precisa entender, existe o retorno do crédito quando aquela empresa recolhe o imposto. Nem todas as empresas recolhem impostos e não significa que ela está sonegando. Ela está dentro do seu regime de competência atribuído ou homologado pela Receita Estadual. Não existe sonegação ali. Porém, você deve colocar o CPF nesse estabelecimento porque você vai receber os bilhetes para os sorteios mensais, então. E aí, a formalização da relação de compra e venda, identificar uma verdadeira nota fiscal e fazer a denúncia, que será o nosso próximo assunto, que daí envolve também um pouco o quadro contábil, né? A função social com as organizações, foram devolvidos mais de 478 milhões de reais. O Nota Paraná é todo tecnológico, todo moderno, é tudo aplicativo, é site, não tem folder, panfleto, nada que... Eu sou muito moderna, eu gostaria de avançar muito mais com o Nota Paraná, sabe? De trazer novidades para a população, controle de gastos, enfim. Você consegue consultar as suas notas fiscais no aplicativo Menor Preço. Agora, trazendo um pouquinho mais aqui para os contadores, recentemente a Receita Estadual publicou alguns boletins informativos e a partir de agora eu passo a falar mais para os contadores diretamente em relação às novidades do programa Nota Paraná, em relação às organizações sociais, são 1.900 organizações sociais cadastradas no programa e, como nós já mostramos, já receberam mais de 478 milhões de reais, mas esse número já cresceu um pouquinho a partir daí. Então, o que eu quero dizer para os contadores? Que aquelas organizações sociais que fazem a captação de notas no comércio, para que os contadores orientem os seus fornecedores, os seus clientes, que tem uma regulamentação. Então, não é assim, eu chego lá e coloco qualquer caixinha de qualquer instituição dentro do meu estabelecimento. A decisão de permitir a captação de notas
a decisão é do dono do comércio, é o comerciante. Ele pode ou não permitir que essa instituição coloque, e essas instituições questionam muito o programa Nota Paraná. Tal empresa não quer deixar colocar a captação de notas ali, mas a decisão é dele. Ele manda no seu comércio, né? Para usar um linguajar bem simples, ele manda. Então, ali, a decisão é dele. Se o empresário quer fazer o lado social, quer ajudar uma organização social, permita que ela coloque a caixinha ali. Mas tem que ser uma caixinha com nome empresarial, nome fantasia da instituição. Tem que ter o endereço, o telefone, o CNPJ e a logomarca da Nota Paraná, porque o que a gente tem visto por aí, Lessa, que nós estivemos na cidade de Toledo, retiramos do comércio em Cascavel e Toledo algumas caixas de captação de notas fiscais identificadas com fotos de animais, sem nome da instituição, sem cidade da instituição, mas que ia para uma organização de cultura. Essa foi uma fraude, essa foi uma irregularidade constatada. Bloqueamos essa instituição, ela tinha recebido já 1.700.000, ela está bloqueada desde abril, então ela não recebe mais, e vamos falar de outros exemplos aqui também de Fazenda Rio Grande e da cidade de Londrina também. Então, nós baixamos essa regulamentação para que o comerciante saiba para quem o consumidor está doando a sua nota fiscal. O comerciante ele não pode doar a nota, ele não pode ajudar, então os contadores nos ajudem a passar essas orientações para os seus clientes, os seus comerciantes ali, os empresários, para que aquela instituição seja séria, seja honesta, que saiba para onde vai essa nota fiscal, porque aqui nós estamos falando em muito dinheiro, porque o imposto, cada nota fiscal tem muito imposto, tem muito valor, tem muito dinheiro. Então, essa é uma regulamentação que eu quero passar. Transparência. Transparência, exatamente, Lessa. Transparência, para onde está indo esse dinheiro, qual entidade está recebendo esse valor do imposto da nota fiscal que é emitida por aquele fornecedor. Esse é um ponto. O outro ponto aqui, a doação da nota fiscal tem que ser exclusivamente a decisão do consumidor. O consumidor é que paga o imposto, o consumidor é que sofre a carga tributária e somente o consumidor pode doar a sua nota fiscal. O que eu quero falar diretamente aqui, o empresário não pode doar a nota fiscal. É isso. Contadores, nos ajudem. Orientem os seus empresários, eles não podem doar a nota fiscal, eles não podem beneficiar diretamente uma instituição. Nós tivemos, né, Lessa, recentemente, uma auditoria, porque os números nos levam a fazer as auditorias. A gente acompanha planilhas, dados, banco de dados, números. E tivemos aqui em Fazenda Rio Grande uma instituição de esportes que recebeu de determinado fornecedor 3 milhões de notas fiscais, quantidade de notas fiscais em um ano, Lessa. 3 milhões de notas fiscais doadas por rede de postos de combustíveis aqui da capital, de outras cidades, da região metropolitana, porque nós criamos a região fiscal, né, Lessa? Sim. Nós tínhamos identificado no passado uma fraude que notas de Foz do Iguaçu estavam chegando em Curitiba, notas de Guarapuava chegando em Londrina, notas, sabe? Então, a gente entende que era o empresário que estava destinando notas fiscais para as organizações, e isso é proibido pelo programa, porque o imposto é do governo, ele não pode ser direcionado, o imposto é do povo. O imposto nem é do governo, o imposto é do governo para administrar para o povo. Então, não pode uma nota fiscal ser direcionada sem consentimento do cidadão que pagou aquele imposto para beneficiar determinada instituição. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que quem pode doar a nota fiscal, quem pode colocar na urna, é o cidadão que pagou o imposto, sofreu a carga tributária. Fora isso, o imposto é de todos nós. Nós pagamos os impostos e nós confiamos ao governo que administre isso e traga para o cidadão o melhor serviço público. E quando a gente destina, é desviado esse recurso, não vai para a população. Vai beneficiar unicamente, exclusivamente, uma organização social. Então, eu chamo muita atenção, é um caso muito sério, nós não queremos organizações sociais bloqueadas no programa Nota Paraná, também não queremos fraudes, nós queremos justiça. Para isso que eu venho trazendo essas informações para vocês. Eu recebo muito questionamento também, Lessa, de pessoas que inserem as notas fiscais no sistema Nota Paraná. Então, vamos pegar lá o comecinho para quem não entende como é que funciona. O cidadão deposita na urna, alguém retira essas notas e insere essas notas no sistema. E eu recebo muito questionamento do cidadão que me diz, eu estou contando aqui o que eu vi, tá, gente? O que eu recebi, por isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês do CRC. Só estou contando aqui o que chegou até mim, tá, Lessa?
as pessoas me passam mensagens falando assim, olha, o contador orientou que eu não digite as notas fiscais para determinada instituição, porque eu posso ter problemas com a Receita Federal com isso. Jamais. Jamais eu gostaria que um profissional contábil desse esse tipo de informação para um cliente seu. O programa Nota Paraná jamais vai prejudicar alguém, seja alguém do MEI, seja um consumidor. Se nós deixamos a opção de inserção de notas fiscais via sistema Nota Paraná, não é para prejudicar ninguém. Então, se algum contador, por favor, tem alguma informação que está passando para o seu cliente, que ele não pode inserir as notas fiscais com o CPF dele no sistema Nota Paraná, eu não sei se estou sendo clara. Lessa, você pode abrir o seu CPF, você pode digitar para uma instituição milhões de notas fiscais, que isso não significa, Lessa, que você que é um MEI, esteja doando você a nota fiscal, você apenas está inserindo notas no sistema doada pela população. Isso é uma coisa legal. Caso vocês tenham dúvidas em relação a isso, contadores que têm dúvidas, se o seu cliente que é MEI pode ou não inserir as notas fiscais no sistema com o CPF dele, entre em contato com a coordenação do Nota Paraná, nós vamos deixar aqui os canais de atendimentos para que eu não receba esse tipo de situação, que não é real. Nós não fiscalizamos consumidores, nós não fiscalizamos MEI. Então pode sim o MEI que tem um CPF inserir as notas fiscais do sistema Nota Paraná para uma organização social. Outro assunto aqui, denúncias e lavraturas de auto de infração. O que ocorre, né, Lessa? O programa Nota Paraná está sendo case também para outros estados, Fortaleza, Ceará, em relação ao EPAF Nota Paraná. A lavratura de auto de infração do Nota Paraná é um sistema fantástico, que eu gostaria de apresentar até para os contadores como é que funciona. No aplicativo do Nota Paraná, o cidadão que não teve o seu CPF incluído na nota ou que não teve a sua nota fiscal emitida, ele faz a denúncia no aplicativo. Essa denúncia hoje chega em 90 mil denúncias em 10 anos, consideramos até pouca. Então elogiamos aqui os empresários porque emitem nota fiscal e não tem esse tipo de denúncia dentro do programa Nota Paraná. Chegando a denúncia aqui para a coordenação do programa, nós vamos analisar. E tudo isso, Lessa, é interligado o DTE, vai para o domicílio tributário eletrônico via Receita PR, chega até o contador, chega até o empresário. Então é muito importante que o empresário e o contador façam a defesa antes de chegar até a análise do auditor fiscal. Porque nós temos um caminho grande. Então o consumidor faz a denúncia, o fornecedor se defende e o consumidor novamente aceita ou não aquela contestação. Somente depois de tudo isso vem para a Receita Estadual analisar. A multa é pesada, eu considero pesada porque a compra no varejo é uma compra de valores baixos. Às vezes é uma refeição, um almoço, uma janta, um refrigerante que a pessoa comprou, não teve a sua nota fiscal emitida e a multa é de R$1.000. Então, eu considero uma multa pesada e eu não gostaria de estar lavrando autos de infração em nenhum fornecedor. Que isso não esteja passando por nenhum contador, mas nós temos também essa lavratura de auto de infração em relação ao programa. Nesse ponto, né, Marta, que o programa ele é inovador, no sentido de que moderno, faz valer moderno. A legislação. Então, se o consumidor ele se propõe aí naquele estabelecimento solicitar o documento fiscal, o estabelecimento não emite por algum motivo, então o consumidor ele tem o direito. O direito é seu. Ele deixou de concorrer nos sorteios, ele poderia ganhar 1 milhão, 100 mil. Então, assim, então, o que o fisco... Se a gente fosse deixar aquele caminho normal, esse caminho todo normal dessa situação, isso ia ser muito moroso. Então o Nota ele fez todo um fluxo simplificado, e quando digo simplificado não é só para ser rápido, é um fluxo simples no sentido de facilitar o cidadão. Ele entra ali, ele consegue ver claramente o que ele precisa falar para o fisco. No caso, para o Nota Paraná. E o Nota também, da mesma forma, de forma fácil, traz o fornecedor. Olha, fornecedor, por que você não emitiu nesse dia? Tem justificativa? Claro que tem. E a gente aceita depois, tá, Lessa? Pode emitir a nota fiscal posteriormente, não tem problema, a gente também aceita. De fato, você não cumpriu com o seu dever fiscal. Então, parabéns, Marta, mais uma vez. É fenomenal essa solução também, de você também ter mais uma ferramenta, né? Ferramenta para fazer o primeiro. É isso, legal. Então, contadores que gostariam de conversar comigo, coordenação do programa Nota Paraná, esse é meu contato, além das redes sociais, Instagram, também atendo por ali. Nosso telefone fixo é Maringá, é o 44-3221-3867. Raramente estou lá, né, Lessa? Porque o deslocamento é muito grande, a gente sempre está
fazendo os trabalhos em campo, né, digamos assim, muitas diligências, mas estou 24 horas à disposição da classe contábil, elogio todos os contadores, tenho um bom relacionamento há 29 anos, né, sou auditora fiscal lá da região de Maringá, tenho mais contato com os contadores de lá e elogio todos pelo trabalho excelente que eles vêm fazendo todos esses 10 anos, porque através deles é que as notas fiscais chegam até a Receita Estadual, Secretaria da Fazenda, e esse primeiro semestre, 1 bilhão de nota fiscal emitida, eu estou falando 1 bilhão, 1 milhão. Tem uma notícia ali de 1 milhão de notas fiscais emitidas aqui, eu estou confusa com 1 milhão, 1 bilhão, que na minha cabeça só bilhões aqui, né? Mas temos as notícias aí apuradas pela Secretaria da Fazenda e tudo isso passa na mão dos contadores, parabéns para todos vocês. E agora eu passo aqui para o meu colega Lessa, que vai falar um pouco sobre a reforma tributária. Cara, eu gostaria de reiterar, parabéns, Marta. Como você bem mencionou, eu cheguei aqui no Fisco Paranaense em 2014. 14. Com meus colegas, todos aqui pouco conhecedores do Estado, tive a grata surpresa e ser recebido por Marta, e esse projeto que entrou logo no começo, do projeto que eu pude participar, e posso dizer, né, foi uma sinergia maravilhosa. Maravilhosa. Há 10 anos. Deu certo. E Marta, acho que você é a condutora desse projeto. Ai, obrigada, amo de paixão. Bem, e agora, da Marta para cá, eu gostaria de, primeiramente, conversar um pouco com vocês, para, de alguma forma, tentar mais para cá um pouquinho, Lessa. O que nós temos aqui, o que vocês, o que os contadores, as empresas, o que de fato é preciso ser feito nesse momento para que a gente possa se adequar à reforma tributária. Antes eu preciso fazer aqui um parênteses, que estou apenas como porta-voz aqui, não vai ser igual a Marta. Marta, acho que ela pode deixar o canal dela de contato. No meu caso aqui, se eu fosse deixar o contato, primeiro é a nossa diretora, Suzane, maravilhosa pessoa que tem conduzido com maestria, né, dentro do Fisco Paranaense um grupo de trabalho para que a gente possa implementar essa reforma tributária, e diversos colegas que estão arduamente trabalhando para que seja simples. Eu sei que essa é a grande dúvida, parece até contraditório. Como é que isso pode ser simples? De fato, se olharmos hoje, não é, mas o trabalho é para isso, é para que seja simples. Então, Paulo Bissani, Juliano Bender, Hugo, Leonardo Bretones, toda a equipe do Fisco Paranaense, hoje aqui sou um porta-voz desses meus colegas. Então, ao final dessa discussão aqui, com certeza teremos outras, mas o canal de contato vem a Receita Estadual, porque toda essa equipe de profissionais e colegas maravilhosos estão trabalhando arduamente dia a dia para tentar tornar mais simples. E esse debate com vocês, principalmente com os contadores, é deveras importante, porque a simplificação das obrigações fiscais, ela passa naturalmente por aquilo que vocês fazem todo dia. Então não queremos mais que sejam preenchidas 10 declarações, 20 declarações fiscais. Queremos que seja preenchida uma declaração. E é dessa declaração que naturalmente começa a passar o que eu vou falar hoje, que é a principal, e é esse principal documento que vocês devem estar atentos para 2026, que é um só, a nota fiscal eletrônica. Então, vou começar a falar brevemente aqui, vamos passar os slides. Só mais isso. Contextualizando com vocês aqui, rapidamente, bem para aqueles que porventura não estejam acompanhando, 2023, emenda constitucional, reforma tributária aprovada no Congresso Nacional. Então, o nosso sistema tributário ele vai alterar e ele vai passar por uma breve transição convivendo entre o sistema tributário atual, que para os estados ICMS e para os municípios ISS, e a partir de 2033 migramos totalmente para um novo sistema tributário, onde esses tributos foram substituídos pelo Imposto de Bens e Serviços, IBS, e naturalmente aqueles tributos federais, PIS, COFINS e IPI, vão ser substituídos pela contribuição também, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e naturalmente sendo criado ali um imposto seletivo a partir de 2027 para alguns produtos, da não ter essa visão. Mas tem uma coisa que eu preciso contar, que talvez ninguém conte, né, Marta? A reforma não acaba em 2033. A reforma acaba em 2097. Meu Deus, Lessa! Já apurou um pouquinho mais! Meu Deus, vai ser eterna essa reforma! Nós precisamos falar isso. Acaba em 2097. Então, então ela não acaba, né? A gente tem que ir com calma. Então, vamos falar o seguinte. Para 2026, o que precisamos fazer? 2023, emenda constitucional. 2024 e 2025, lei complementar, regulamento do IBS da CBS, lei complementar 214 de 2025. Essa lei é o que há de concreto hoje, para que as empresas, os contribuintes,
possam estar se adequando em relação ao que vai sobrevir de nova tributação. Após a lei complementar, o que nós temos aqui de caminho? Tá? Nós temos o regulamento. O regulamento que, como nós temos o regulamento do ICMS, o regulamento do ISS, que tanto reclamamos que eram 27 regulamentos, agora vai ser só um no Brasil inteiro. É um regulamento, e nesse regulamento está sendo trabalhado de uma forma para que tudo que é importante para que vocês cumpram com as obrigações fiscais esteja nesse regulamento. Então, o objetivo de 2025 é a elaboração desse regulamento, que, como disse, IBS e CBS, para os dois, federal e agora, né, esse ente federativo de estados e municípios, que vai se perfazer uma gestão que será o Comitê Gestor do IBS. Esse regulamento que nós temos para 2025-2026 e os desenvolvimentos dos sistemas. Lessa, o que nós temos de sistemas prontos hoje para apuração? Já vou deixar como insight aqui. Eu acho que há 5 dias aqui, a Receita Federal disponibilizou, tá, isso para fins da CBS, a calculadora dos tributos. Vou falar rapidamente aqui. Então, nós temos já um simulador da calculadora tributária, onde vocês, contadores, podem acessar o site da Receita Federal, pesquisar simulador calculadora e vão encontrar um instrumento, uma ferramenta poderosíssima que vai permitir ter um pouco mais de visão do que está acontecendo com esse novo IBS. Então, essa ferramenta, deixo aqui, já está disponível para vocês. Vocês podem consultar online e já fazer os seus testes. Para 2026, efetivamente, começa o quê? Começa a escrituração dos documentos fiscais eletrônicos. Essa escrituração, os contabilistas vão ter que orientar as suas empresas para que seus documentos fiscais tragam alguns campos. E quais são esses campos, Davis? Então, nesse fluxo todo aqui de transição, eu vou parar em 2026 e vou sinalizar, porque esse é o nosso foco hoje. Nossa pauta hoje, eu vou parar aqui. Não adianta eu avançar para 27, 28. Se fizermos isso, eu não conseguiria trazer para vocês o que vai acontecer lá, porque, como eu disse, 25 estamos elaborando o regulamento, estamos desenvolvendo sistemas. Então, qualquer coisa que venha a ser dita aqui, ela vai ser prematura. Então, é preciso que tenhamos o regulamento, tenhamos os sistemas, que somente com esses dois no ar e prontos e publicados, é que a gente vai conseguir ver com completude 26 e aí entender como é que vai ser 27 e 28. Então, vamos com calma. Vamos olhar o que eu faço nesses 6 meses, o segundo semestre, para estar adequado para 2026. Interessante a sua fala, Lessa, porque eu já acompanhei várias palestras sobre a reforma tributária e o pessoal sempre avança, vai lá na frente, né? O pessoal já está daqui 8 anos, 9 anos. Legal, né? Achei interessante. Para nós mesmos. Exatamente. Nós temos que ser transparentes. Assim, para o fisco mesmo. O mais imediato, né? Curto prazo. A gente não tem. Então, alíquotas. O que vai acontecer para 2026? Nós temos uma alíquota teste. Então, é um período de testes em 2026. Tenham em mente isso. De 0,9% da CBS e 0,1% do IBS Estado. Por quê? A alíquota do novo imposto, né, a alíquota, ela é completa, a gente chama essa alíquota de referência. Ela é composta da alíquota da CBS e de uma alíquota do IBS que perfaz com 2 componentes. Uma componente do Estado e uma componente do município. A soma desses 3 pedacinhos é o que a gente escuta na imprensa, que vai ser uma alíquota de 28%. A gente escuta tanto, nossa, a carga é de 28%. A carga não é de 28% porque a alíquota você tem que considerar o que você acredita. E no âmbito do novo tributo você acredita tudo. Então, como carga tributária efetiva, jamais será essa alíquota que a gente fala. Mas, para vocês entenderem, somente olhando a alíquota é a soma desses 3. No ano que vem, vocês vejam que não tem essa componente do município. Isso é importante porque no documento fiscal, Marta, nós não vamos ter que você preencher nenhum percentual do município. Lá em 27 vai ter, mas eu não vou falar dele. Então, Lessa, aqui já vai para o comitê gestor e que já vai distribuir. Já vai distribuir. Já vai ter distribuição. Já vai formar o fundo, né? Já vai formar fundo, aqui já tem distribuição. Agora tem um detalhe, que eu vou comentar mais à frente, é que toda essa questão de recolhimento desse percentual tem uma condicionante. Talvez nem seja exigido, e a opinião minha aqui... Determinados fornecedores apenas. Que provavelmente sequer será. Por que sequer será? Porque existe uma previsão, eu vou comentar dela agora mais à frente, aonde, se você cumprir com a sua obrigação acessória de escriturar o documento fiscal, você vai ser dispensado do recolhimento. Nossa! Se você colocar o seu CPF na nota, você tem direito a prêmio. Se você colocar os campinhos da IBS, da CBS, lá no documento fiscal, você provavelmente não vai ter que recolher. Que legal. Então o contador tem que estar bem atento a isso, né? Para orientar clientes.
E quais são os pontos de atenção, rapidamente aqui, que eu tenho hoje para trazer para vocês, e provavelmente na semana que vem terão outros e outros que nós temos hoje. Atualizando, né, Lessa? Como eu disse, né? Nós temos que conviver aqui, uma convivência simbólica em 2026, né? Porque é uma fase de testes. E o que acontece nessa fase de teste? Não vou ler artigos, mas eu deixo a referência para vocês aqui. Se vocês forem ver artigos 343 e 346 da lei complementar, lá é que a gente vai estar a previsão da alíquota 0,9 e 0,1% do IBS que eu falei aqui. Não tem previsão para componente municipal. Davidson, por que não tem municipal? Quando você lê esse artigo, você vai falar lá, o IBS é estadual. Então essa palavrinha estadual trouxe isso para vocês. E tem lá a alíquota exata de 0,1%. Tá, eu tenho um regime diferenciado, eu sou aqui do agronegócio e tenho uma redução de base de cálculo de 60%. Lá na reforma tributária, os benefícios fiscais que nós entendemos hoje como isenção, redução de base de cálculo, Marta, crédito presumido, principalmente redução, lá eles foram tratados com nome diferenciados. São regimes que têm uma diferença. Sai da regra geral. Sai da regra geral, vamos para a carga tributária. E tudo bem, mas esse 0,9 e 0,1 que eu vou colocar no documento fiscal, se o meu produto tem uma redução de 60%, eu tenho que reduzir a CBS em 0,9? Tem. Então se aplica, tem. Como é que eu vou calcular isso? Vou meter rapidamente aqui. Já temos uma calculadora online e vocês vão ver como é que vai ficar fácil essa identificação. Esperamos que fique fácil e precisamos desse feedback, desse retorno. Então, após essa discussão aqui, comentem, tragam as dúvidas, né? Os canais de atendimento, como eu falei. É a Receita Estadual, com toda humildade, eu me atrevo a dizer que o Davidson respondeu. Não dá conta. Eu sou uma frente aqui, eu tenho um grupo de colegas aqui, cada um pedacinho para estudar uma coisa. Mas tem que se aplicar a redução. E ali, olha, dispensa do recolhimento, que eu comentei agora, Marta. Dispensa do recolhimento aos contribuintes que cumprirem com as obrigações acessórias. Artigo 348, parágrafo 1º. Nossa, excelente, excelente. Então, não? Cumpram. Agora, nós precisamos também trazer transparência para que vocês consigam cumprir. Outra pergunta aqui. Simples Nacional. O que eu faço? Eu sou Simples Nacional 2026. Eu tenho ou não tenho que escriturar? Há uma previsão lá nesses artigos que está trazendo o seguinte: não há previsão da alíquota para componente do IBS de competência municipal para 26 e o Simples Nacional, se vocês observarem, está dispensado dessa escrituração em 2026. Existe um detalhe que eu vou trazer aqui, mas eu acredito que mais à frente isso vai ser alterado. Por quê? Se vocês olharem, eu vou trazer esse documento aqui, a referência do documento fiscal eletrônico para o IBS e o CBS é a nota técnica que é expedida aqui, né, pelo nosso grupo de documentos fiscais eletrônicos, pelo grupo do SPED nacional, e essa equipe já fez uma nota técnica, onde essa nota técnica nós possuímos todos os campos, tá? Todos os campos que são preenchidos de IBS e CBS. Lá no campo que fala especificamente do Simples Nacional, existia um alerta. Qual era o alerta? Lá está trazendo que o Simples Nacional não preenche, não é obrigatório, porque ele não precisa. Então só regime, entre aspas, regular no novo tributo, normal. Regime normal de tributação. Vai ter que escriturar esses campos ano que vem para talvez, e acreditamos que isso vai se perfazer e deverá, não vai ter que recolher o tributo. E existia nota técnica no comentário dizendo, se o Simples tiver estourado o sublimite, aquele sublimite de receita, hoje a receita Simples Nacional 4.800, mas para fins de ICMS 3.600. Se ele faturar 4 milhões, ele excede o sublimite, nesse percentual ele recolhe sobre a alíquota normal nossa. E lá não estava claro, estava meio que dando a entender que para o sublimite teria que escriturar. Eu peço que vocês acompanhem a nota técnica, acreditamos que essa observação vai ser escrita, ou seja, qualquer Simples Nacional não irá escriturar, porque seria uma situação muito difícil. Como é que ele sabe que vai estourar o sublimite ano que vem? Ele sabe. Me prepara ou não me prepara? Nós orientamos para todos estarem preparados, não deixem para 27. Mas, de qualquer forma, ficou uma dúvida. Isso já foi levado ao nacional, a tendência é sair, Marta. Tá? E como é que fica se for obrigado a recolher, tá? Se você tiver que recolher, por exemplo, aqui em 2026, desculpa, a CBS, né? O IBS, eu não posso cravar aqui, mas fatalmente não haverá. Mas se eu tiver que recolher a CBS, o 0,9, esse recolhimento ele vai ser integralmente abatido para o PIS e COFINS. Por quê? A CBS substitui o PIS e COFINS. O PIS e COFINS não se extingue em 2026. Então você vai ter uma bitributação? Não pode. São o mesmo fato gerador. Sim, é para simplificar. Né? Então a tendência é que na hora que você fizer a declaração do PIS e COFINS, você vai levar esse crédito aqui da CBS para bater.
Isso, se for exigido, como dissemos aqui agora, pode ser que não seja. Um outro ponto importante que para trazer para vocês são as bases de cálculo. Vamos lá, o ICMS, nós sabemos, a base de cálculo do imposto é por dentro. Então, tem todo aquele cálculo, você soma tudo, todos os impostos, tudo aquilo o que encarece, né? Você tem que jogar tudo por dentro e depois você joga o próprio imposto. O novo tributo não, o novo tributo é por fora. Por fora na nota. Se vocês observarem na nota técnica, vocês vão ver que existem 2 campos. Como é que eu vou escriturar o ICMS e o IBS? Então, o que foi feito? Na nota fiscal eletrônica, os campos de ICMS permanecem iguais. Vocês vão continuar apurando o ICMS, o ISS e a PIS e COFINS da mesma forma como fazem hoje. Não vão estar na mesma posição no XML, na nota. Estão separados. Os campos da CBS e do IBS são à parte. Então façam tudo como vocês fazem hoje para ICMS, PIS, COFINS e ISS. Para o IBS e CBS, a nota técnica traz o que vocês vão ter que fazer para quê? Para retirar da base de cálculo os impostos. Então o ICMS você não vai fazer nada. Porém, para a IBS, você, na hora que apurar a sua base de cálculo, você vai ter que pegar o quê? É por fora. Então, eu vou tirar o ICMS de dentro. Mas isso está de uma forma muito simples, muito fácil, lá na própria nota técnica, que você diz o que você tem que somar nessa nota. Davidson, mas nós vamos ter 2 valores totais de nota, porque o valor total de nota do ICMS está o ICMS por dentro. E o valor do IBS? Como eu falei, os campos do IBS estão apartados, você vai retirar o ICMS e vai ter um total do IBS e CBS numa parte do documento em específico daquele total, é onde seria aplicado a alíquota. Tá? Então, não fiquem preocupados, estão separados, cumpram normalmente o ICMS e para fins do IBS vai estar muito claro que é preciso somar dessa nota para ter o total. E aí, uma outra coisa importante que eu peço que vocês tenham atenção na nota técnica, que está disponibilizada no site, né, do SPED Brasil, é a nota técnica para fins dos campos de IBS e CBS, nota técnica para fins dos campos da tributação sobre o consumo. É esse item aqui que chamam de C-Class-Trib. O que é o C-Class-Trib? É o Código de Classificação Tributária. Hoje, para a gente fazer uma operação com o ICMS, né, nós temos primeiro o Código Fiscal da operação, se é uma transferência, né, se é uma venda de mercadoria interna, 5101 industrializada, 5102, se é uma venda de mercadoria por substituição tributária, 5104, desculpa, 401. Então você tem esse Código Fiscal. Só que esse Código Fiscal, ele aos poucos ele vai entrar em desuso com a reforma. Não vai ter mais CFOP? Não vai ter mais CFOP. Para a reforma tributária, os principais classificadores serão o atual CST, Código da Situação Tributária, e a classificação tributária. Davidson, por que a classificação tributária nesse ponto importante? Porque basicamente pegou todos os artigos da lei complementar, Marta. Então, se eu tenho redução a 60%, redução a 60% com o produto X, redução a 60% com o serviço Y, é um item da lei complementar. Então, o que eles estão fazendo? Cada item coloca numa tabela. E aí, com base nessa tabela, o contribuinte, o contabilista vai poder selecionar, olha, meu item é esse daqui. Vai ter uma classificação tributária específica para ele, e com isso, você já consegue calcular automaticamente a redução, para facilitar. Então, é uma tabela, essa tabela vocês podem fazer o download, já está disponível, uma tabela de classificação tributária, e lá você vai ter um código composto de 6 dígitos, e basicamente os primeiros 3 dígitos desse código é o CST atual, o CST permanece, e os outros 3 dígitos são esse C-Class-Trib. Para os contabilistas, acredito que já tenham conhecimento, ele é muito parecido com um código chamado hoje CBNF. O que é o Código de Benefício Fiscal? Hoje já existe para o ICMS e CBNF, nós escrituramos a nota fiscal eletrônica para dizer qual é o item do crédito presumido do regulamento. Então, é o CBNF aqui numa nova nomenclatura C-Class-Trib, mas é a mesma coisa. Muito importante, assim, parece simples, mas a gente recebe também muita discussão. Tudo bem, para 2026 não vai ter esse problema porque as alíquotas estão fixadas. É 0,901. Não importa para quem você venda. 0,901 é a carga tributária. Mas quando começar a operar para valer, o pessoal pergunta, tá, mas qual é a carga que eu uso se eu vender para São Paulo? É do Paraná ou é de São Paulo? Gente, não vai ter mais guerra fiscal. É sempre destino. Você vai ter que olhar para onde você está vendendo,
Então, se eu estou vendendo para o município de São Paulo, eu vou olhar qual é a carga tributária do município de São Paulo. Será que eu vou ter que saber de cor? Não se preocupe, não terá que saber. Lá no simulador, inclusive, hoje, já está disponível dessa forma. Você vai só indicar para onde eu estou vendendo. Você vai indicar que é para o município de São Paulo. Estado de São Paulo. Automaticamente ele vai trazer os alíquotas para você. Sim. Aqui está mais simples, 0901. Mas em 27 não, na verdade lá em 2033, quando virar, vai ser dessa forma. Você só indica para onde vende e ele já traz a carga tributária. Nossa. Um ponto de atenção para os senhores também é o CNPJ alfanumérico. E a Receita Federal recentemente publicou, recentemente não, né? Publicou essa Instrução Normativa 2229/24, onde ela está trazendo, CNPJ permanece com os 14 dígitos, mas a possibilidade de entrar em letras. Já aconteceu com as placas de veículos. Chega uma hora que você não consegue mais ter uma numeração que consiga a quantidade de estabelecimentos de empresas. Então, alguma coisa foi feita isso. Porque agora não é mais regional, não é estadual. Aliás, o CNPJ, né, então, vai assim, federal. Isso aqui vai entrar em produção em junho de 26, mas é importante porque, a partir de junho de 26, todos os CNPJs, todos os registros serão alfanuméricos. Aí o meu, que só tem número, não tem problema. O seu vai ser um alfanumérico só com números. Mas continua a inscrição estadual? A instituição estadual, provavelmente, como existe hoje, não vai existir mais. Nós temos que ter... A lei complementar diz que as empresas terão um cadastro único. Que vai ser o CNPJ. E esse cadastro CNPJ. Pode ser, aí isso é algo que está sendo discutido, que em função de um Paraná competitivo, um programa que permanece até 2033 precisaria ter dos estados, talvez esse cadastro único lá ainda utilize inscrições estaduais, porque o ICMS a gente vai conviver. Então é provável que ainda se mantenha essa estrutura, porque os estados ainda vão dar os seus benefícios ainda sob a ótica do ICMS até 2033. Esses benefícios a gente usa muito inscrição estadual. Mas para fins do novo tributo, o cadastro é único, são 3 cadastros, né? CPF, CNPJ e cadastro de bens. Nossa! A ideia é que só tem esse cadastro lá de 33 para frente. Então, mas fica esse alerta, a inscrição ainda está... O CPF vai substituir o RG. E o CPF Carteira Nacional de Identificação. Então, é facilitar. Sim. Né? Mas fiquem atentos, porque o CNPJ alfanumérico eu preciso, né, mudança de sistemas, né, Marta? Então esse é algo que vocês têm que se preparar. Imposto seletivo, eu tenho que me preparar em 2026? Não tem que se preparar em 2026 imposto seletivo. Então, não vamos falar dele. Deixa eu falar mais à frente. Vamos seguir. Muita informação, né, Léo? E aonde está esse diacho de apuração da IBS-CBS? Está nesse bloco aqui. Caminhe na nota técnica, grupo UB. Bloco obrigatório, a partir de 2026 ou 2026, aonde vocês vão verificar ali, ó, que existe lá o CST, ó, é o campo ali, o B13, Código da Situação Tributária. E olha o B14, Código de Classificação Tributária. Então ali estão os códigos. Mais à frente você tem a base de cálculo do IBS da CBS. E por aí vai. Eu sei que está no documento técnico, mas os contabilistas têm conhecimento dessa documentação, mas eu volto a dizer, eu vou falar umas 10 vezes. E está bem detalhado, né? Do jeito que eles entendem. Muito, muito bem detalhado aqui. Deixa um abraço aqui. Nosso colega que trabalha lá, o Hugo, um monstro. Nossa. Estamos com você, meu amigo, porque o pessoal vai trazer tudo daqui. E isso tudo, gente, em função do artigo 62, que determinou o seguinte, né? Que os estados deveriam adaptar os seus sistemas de documentos fiscais eletrônicos com um novo layout padronizado. Ou seja, agora, se vocês olharem a nota técnica hoje, muitas vezes é assim, Marta. No estado do Paraná, esse campo é obrigatório ou não é? Para o Paraná não é, para São Paulo é. Então, os desenvolvedores de software teriam até que entrar nesse detalhe. Eu tenho que ver qual é a unidade que eu estou vendendo, e para aquela unidade, às vezes, tem um campo na nota que é obrigatório, e para outra não é. Isso vai acabar. O que é obrigatório para um é obrigatório para todo mundo. Então o layout é padronizado. E por isso que foi construído esse grupo B. Como eu falei, permanecem os grupos de tributação do ICMS, grupo N, nota técnica 2018-003, porém, 2033 para frente, vai ser somente os bens de consumo que vão assumir a nota toda. Esse é o Seclastrib aqui, eu estou trazendo um exemplo para vocês ali, ó. O que é ele, ó? Se você for ver ali, ó, ele tem o CST, olha, 1510. É o CST que vai estar lá do BSCBS. Sei, que vai estar o diferimento. Diferimento. Se olhar o Seclastrib, os primeiros 3 dígitos perfazem o quê? É o CST. E aí vem o 002. O nome da classificação, operações sujeitas a diferimento. Esse caso aqui, onde é que está esse diferimento? Está ali, ó, no artigo 138, parágrafo 2º. Essa tabela está extraída exatamente como está no site para vocês. É dessa forma. E você tem o dispositivo da lei complementar. Então fica muito fácil
para o contribuinte identificar o código da classificação de acordo com o que está na lei. Legal. Se eu olho a lei e vejo que eu estou nesse benefício fiscal, qual é o que eu tenho que apurar? Se é diferente nem benefício é, mas está dentro dos tratamentos diferenciados, 510.002. Mas ali de baixo é benefício fiscal. Eu trouxe propositalmente esses dois que eu vou comentar um pouco sobre eles ao final. Ali embaixo eu tenho uma redução de alíquota de 60%, como se fosse uma redução de base de cálculo, né? E essa redução é o quê? É o do artigo 138 caput. Ficam reduzindo em 60% os insumos agropecuários e aquícolas listados no anexo 9 da lei complementar. Então a lei complementar tem um anexo de insumos que estão com a redução de base para 60%, reduzidos em 60%, na verdade, né? Então, e aí o ciclastilo identifica perfeitamente ele. Isso aqui é só para mostrar na foto como é que ficaria o XML, que a nota fiscal é isso, né? Aquilo que a gente olha lá no que a marca o DANF é só o DANF. Então, assim, essa é a nota fiscal, né? Até para a gente no dia a dia não é fácil, mas ali você vê que tem os campos, o B20, olha, comentários, eu trouxe isso apenas ilustrativo, mas a ideia é para dizer que está tudo preparado, basta preencher e provavelmente sequer terá que recolher em 2026. É isso que vocês têm que focar para 2026. Como eu preencho esse grupo? Eu vou trazer ali uma ilustração mais à frente. É uma simulação, não é o real, porque não existe o DANF ainda, do novo DANF. Mas como é que ficaria esse DANF? Eu vou mostrar rapidamente para vocês o que eu acho. Você vai conhecer, então? É isso aqui. Ó, seria mais ou menos isso aqui. Não vamos entrar em cálculos aqui, mas fica um exemplo, depois eu disponibilizo o material. Mas se você olhar aqueles campinhos brancos ali, todo mundo conhece. A base de ICMS, ICMS... Você está falando aqui? Isso. O branquinho é o que existe hoje. Agora, olha o verdinho. É isso que vocês têm que preencher. Vocês vão preencher. Se vocês observarem ali... Aqui é o destino, Lessa. Isso. Aqui é o destino. Perfeito, Marta. Então, olha ali, ó. Se você olhar, ó, 744, basicamente, o que nós tiramos ali? Nós tiramos em todos os impostos por dentro, todo o cálculo por dentro, o IBS não tem nada disso. Então vai existir no DANF um pedacinho, eu simulei ali em verde, que é o que vocês precisam preencher para 2026. E esse pedacinho para preencher, ele está sendo obtido aonde? Existem as ferramentas já na Receita Federal já disponíveis, que são simuladores, e a nota técnica que está trazendo agora sobre bens e consumo, que traz exatamente quais os campos que têm que ser preenchidos para você trazer o cálculo do IBS e da CBS para 26, tá? Nossa, excelente. Estamos aprendendo muito aqui com o Lessa nessa apresentação. Muito legal, Lessa. Gostando muito. Primeira vez que eu estou tendo contato com esses campos aqui. Então é dessa forma. Aqui é só do sublimite, já comentei para vocês, no total da nota também. A calculadora eu volto a falar. E aí eu queria trazer assim, basicamente, tudo bem desse, mas você falou o que nós temos que focar. Então, foco. Escrituração do documento fiscal, insumos para vocês nesse momento se prepararem. Calculadora, simulador em âmbito nacional, acessem, só botar no Google, né? Calculadora, simulador. A Receita Federal disponibilizou isso para um grupo fechado de empresas, mas agora abriu para todos que possam escriturar. Esse grupo fechado, inclusive, eles já estão fazendo a simulação da apuração. Eu vou falar aqui, fica com uma próxima oportunidade, quando isso também foi liberado para o público. Né? Eu já tive acesso a essa apuração, mas como não existe uma ferramenta para vocês, que vocês saiam daqui e possam manusear, eu falaria, vocês não teriam onde exemplificar. Então, eu vou segurar, mas inclusive já existe um sistema de apuração, onde você recolhe, né, e faz o abatimento, que no final do mês vai ter a compensação que você recolheu, que você tem que fazer o recolhimento final, uma apuração assistida. A ideia não é que você entregue uma declaração no final do mês, como faz na FD hoje. A ideia é que vocês recebam uma declaração pré-preenchida com o imposto de renda. Então, assim, olha, do que nós temos aqui, que foi escriturado, você teria essas operações de venda, essas operações de crédito, teria que recolher tanto. Tá tudo certo? Se não tá tudo certo, você vai vir aqui e vai me fornecer um insumo para eu poder alterar. Mas como isso ainda não está disponível, eu vou falar mais à frente dele quando estiver disponível. Mas a nota tá, aqueles são os campos que nós precisamos preencher. O produtor rural, o que acontece, né? Há muita atenção nele aqui. Existe um diferimento para o produtor rural. Esse diferimento para o produtor rural, ele é aplicado em duas situações. O fornecedor vai vender produtor rural diferido quando esse produtor rural for industrializar esse produto e revender para uma cooperativa, revender para alguém que também seja do contribuinte regular. Mas a lei complementar ela trouxe uma situação onde esse produtor rural, por exemplo, compra insumos, compra fertilizantes e vai vender numa feirinha para o consumidor final. Essa operação desse produtor rural, provavelmente ele vai ser um não contribuinte sobre determinados parâmetros. Essa operação não tem incidência. E
Para esse caso, o diferimento, se nós olharmos com atenção do complementar, ele não estaria previsto. O diferimento ele é condicionado ao quê? A que ele industrialize e venda para alguém regular. Por que venda para alguém regular? Que segue a cadeia. Que segue a cadeia, que vai revender, porque esse alguém regular vai Não é o fazer consumidor final. aquele crédito presumido do produtor rural. Então, o crédito presumido não é para você, produtor rural, em tese, você é um não contribuinte, é para alguém que vai comprar de você. Né? Então, não se preocupe muito com isso, você, produtor rural pequeno. Mas precisamos nos preocupar com o seguinte: e se eu industrializar e vender na minha feirinha, como é que eu fico? Se a lei não tem nenhum dispositivo, a lei tinha um dispositivo que nessa situação existiria uma apuração assistida também. Se o cara grande, o regime normal, eu vou dar uma declaração para você do que você tem que recolher, o produtor pequeno deveria também ter. Então, assim, sobre alguma metodologia, os estados apresentariam ao produtor rural essa pequena que elas têm que recolher tanto. Mas isso foi vetado. Esse dispositivo foi vetado em âmbito nacional, salvo engano, no parágrafo 4º do artigo 138 e o parágrafo 9º foram vetados. E nós estamos nos debruçando agora sobre ver qual vai ser a solução para simplificar a vida dele, para que nessa situação ele consiga comprar diferido. Porque se ele vai vender para alguém que é não contribuinte, não teria esse diferimento. Trago esse detalhe, um ponto de atenção. Por quê? Porque em 2026 as operações de diferimento já não estão ocorrendo, como eu falei. Né? Então o fornecedor ele vai ter que saber como vender diferido para esse produtor rural. Como é que ele vai saber? Aguarde o regulamento, a situação está sendo desenhada. Lessa, me dá um pedacinho aqui para falar uma coisinha do produtor rural, bem rapidinho, porque muitos contadores têm dúvidas em relação à nota fiscal do produtor rural, que tem o CADPRO. Quando o produtor rural compra, tem o CADPRO na nota fiscal, e os contadores entram em contato com a Nota Paraná para dizer por que essa nota não consta no CPF do produtor rural. É obrigatório ter o CADPRO nas compras do produtor rural. Participam do Nota Paraná apenas o CPF. Nós tivemos um produtor rural que ganhou R$1 milhão na cidade de Venceslau Braz. O prêmio não foi entregue. Ele tinha 2 milhões de compras de insumos colocados no CPF. Subiu para o Supremo, foi para Brasília, foi em última instância, ele não ganhou. Então, contadores, fiquem atentos. Toda compra de insumo tem que ter o CADPRO. Toda nota com CADPRO não entra no Nota Paraná, e isso é o correto. Então, os contadores e os pecuaristas, quando veem que a nota não está no Nota Paraná, me perguntam, por que a minha nota não está no Nota Paraná? Porque tem CADPRO. E esse é o correto, tá? Só para esclarecer, tem que ter o CADPRO na compra de insumos, não entra no Nota Paraná. Se entrar, fica bloqueado, está errado. Muito bom, muito bom. Aqui, rapidamente, a redução de alíquota, né, dos produtos in natura. Um detalhe importante que a Complementar trouxe foi uma emenda que foi feita lá em 2024, que normalmente você define produto in natura para ter a redução e sobre que características de embalagem ou de alguma aplicação de algum insumo, alguma coisa, algum conservante, sobre que situações ele não perde a sua característica in natura. Ele precisa ter a característica in natura para ter o diferimento. A lei trouxe e foi inserido um outro dispositivo, que é esse parágrafo 2º, tá? Onde ele ampliou um pouco mais. Essa lista ainda não está disponível hoje. São alguns produtos que ainda manterão a sua qualidade in natura e serão diferidos para essa lista, mas aguarde que o regulamento normalmente vai esclarecer isso. Né? Aqui o encerramento do diferimento que eu comentei para vocês, né? Então, quando ele não vende para o regime normal, o regime regular, né? Hoje em dia do BS, então aguarde que isso no regulamento vai trazer detalhes sobre isso. Esse é o crédito presumido, como eu falei aqui, apenas exemplificativo, mas eu não vou comentar agora, porque é algo que naturalmente o regulamento vai trazer, mas seria uma forma nesse sentido aqui para você. Para saber que existe, né? Que tem e que vai entrar. Então, vai entrar, só para dar notícia. Mas já, Lessa, passou tão rápido. Estava tão gostoso, tão bom te ouvir explicando tudo. Eu aprendi tanto isso hoje. Aprendi muito. Mas foi excelente, gostei demais, Lessa. Muito obrigado. E reforçar 3 pontos aqui, então, para 2026. Alíquota de teste 0901, principal obrigação acessória, nota fiscal eletrônica. Os campos da nota fiscal já estão disponíveis publicmente para vocês, ou seja, já podem buscar, né, os provedores de serviço para já estarem desenvolvendo as soluções para as empresas, os contadores podem suportar isso, e aguardar a normatividade que provavelmente vai dispensar o recolhimento para quem escriturar corretamente. E, gente, contamos muito com vocês também, como eu falei, né, Marta? É um grande desafio.
Esperamos cashback 2023 com Marta conosco. Estaremos lá. Com certeza. Como é que estamos de Com tempo certeza. aí? Estouramos ou ainda temos? Estamos finalizando já. Tem 5 A minutinhos. gente teve uma aula aqui com vocês, né? mesmo? Foi uma conversa com certeza muito enriquecedora. Tá. Nós agradecemos aos palestrantes por compartilhar esse conhecimento prático de vocês. E para finalizar, eu vou abrir aqui para vocês um tempo rapidamente para Rapidinho. a gente gostaria de ouvir cada um de vocês. Qual conselho vocês deixariam para os cidadãos e empresários para se prepararem para essas mudanças? Sim, eu tenho alguns recadinhos. Vamos Vou lá. deixar o Lessa se preparar para a reforma, mas o meu recadinho aqui vai ainda para os contadores em relação aos valores recebidos do programa Nota Paraná, que devem ser declarados no imposto de renda. Se a pessoa ganha 1 milhão de prêmios, esse prêmio é livre, é líquido de impostos. O governo do Paraná recolhe todo esse imposto sobre os prêmios, mas ele precisa ser declarado no imposto de renda de cada pessoa que tenha ganho no programa Nota Paraná. Se a pessoa é isenta da declaração de imposto de renda até R$40 mil, eu acho que é o ganho anual, ganhou um prêmio de 50 mil, tem que declarar valores recebidos do programa. Recebi um questionamento, já encerro, recebi um questionamento uma vez, Lessa, é curioso, eu vou contar isso porque tem a ver com a classe contábil também. Um contador pediu para um empresário acessar o Nota Paraná para buscar as suas notas fiscais para declaração de imposto de renda. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com outra, mas enfim, era para ele se cadastrar no programa Nota Paraná, ele se cadastrou. Quando ele se cadastrou, ele viu que ele tinha ganho R$5 mil. Não era prêmios, tá, Lessa? Porque para ganhar prêmios tem que estar cadastrado e aceitar os termos do regulamento de sorteio. Ele tinha recebido em parte do imposto R$5 mil. Esse empresário entrou em contato conosco, muito bravo, dizendo assim: senhor Ratinho, por que o senhor não me avisou que eu tinha ganho R$5 mil? Porque ele só ficou sabendo pelo contador dele. Porque o contador pediu para ele se cadastrar. Senhor Ratinho, por que o senhor não me avisou que eu tinha ganho R$5 mil no Nota Paraná? Eu disse para ele: como é que eu ia te achar? Você não tinha um cadastro. Eu não tinha o seu cadastro, você não estava no programa, como que eu vou te procurar? E assim, Lessa, muita gente... Falando em números, 68 milhões de pessoas, tá? De todo o Brasil tem valores no Nota Paraná. Recentemente reduzimos o limite para transferir de 25 para 5, uma população que chora por R$5 e tem, tá, Lessa? Tem. Então, senhores contadores, orientem os empresários, porque empresários também são consumidores, também fazem compras, e essa compra do consumidor pode entrar no Nota Paraná, a compra do fornecedor, CNPJ, não entra no Nota Paraná. Esse é o meu recadinho final. Coloquem o rendimento do Nota Paraná na declaração de imposto de renda. Bom, Marta, é isso, gente. Olha, eu sou suspeito para falar do programa, porque, como eu falei, né? Comecei ali junto com a Marta, mas é algo fenomenal. E em relação à reforma tributária, o que eu deixo para vocês aqui são dois cenários que a gente percebe muito importantes. Um cenário técnico, de como eu estarei conforme com as minhas obrigações tributárias. Um cenário econômico, por óbvio, talvez esse cenário econômico seja uma preocupação, né, das empresas, contribuintes e do consumidor final, com medo de ver sua carga tributária regressiva aumentar, sobre o que eu preciso fazer para que minha carga não aumente. Nesse primeiro momento, onde nós estamos ainda na virada de chave com uma alíquota de testes, onde nós temos uma alíquota de 0,9, 0,1, eu acho que o foco da assessoria contábil deve ser em como eu cumprir com as minhas obrigações tributárias, como eu ser conforme. Isso é o que nós temos publicizado em termos de documentos fiscais eletrônicos, e é o que nós temos de materializado. A alíquota, que vai ser a alíquota final lá em 2033, ainda não foi divulgada. Então, eu não estou dizendo que nós devemos ter essa preocupação. Com certeza devemos. Mas essa assessoria, minha dica é: concentre-se no que está publicado em termos técnicos. Nós não temos apuração em termos técnicos, não temos a guia de pagamento em termos técnicos. Nós temos a nota fiscal eletrônica e os campos que rapidamente eu apresentei aqui. Então, concentre-se em adequar as empresas a esses campos, a essa nota técnica, porque é isso que vai ser exigido. A alíquota será definida oportunamente. E com certeza, quando estiver em meados de ser definida, outros debates teremos aqui com mais informações. Então, estamos à disposição, né, Lessa? Querendo nos convidar, estaremos aqui. Foi um prazer, gostamos muito. E deixar uma mensagem do CRC. Sim, CRC. Pela oportunidade mais uma vez. Eu, particularmente, acho que é muito importante estar aqui falando, porque é assim que a gente se aproxima. Maravilha. Encerramos, então, com a certeza de que a informação é o primeiro passo para a transformação fiscal do nosso Estado. Continuem acompanhando nossas iniciativas no site e redes sociais do CRC Paraná. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Seu apoio é o que nos move. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.